Saudações a todos, me chamo Israel Wesley Torres de Menezes e, juntamente com Hugo Andrade e Eduardo José dos Dias, realizamos a seguinte pesquisa. O título da nossa pesquisa é Variação morfológica em populações de ameiva velocífera no estado de Sergipe, Brasil. A complexidade de interações entre os organismos, sob efeito das características do ambiente, influencia os diversos elementos da diversidade, assim como a abundância de fenótipos e genótipos. Os efeitos ambientais podem causar especiação em diversos grupos, com especial aquelas espécies com populações alopátricas, as quais o uso da morfologia pode demonstrar estruturação entre as populações. O lagarto ameiva velocilífera é um lagarto forrageado ativo. Ele tem sua pico de atividade entre 8 horas a 12 horas da manhã. É um lagarto que tem uma ampla distribuição na América do Sul, ocorrendo no Brasil desde do Nordeste ao Mato Grosso do Sul. Aqui eu trouxe alguns exemplares da espécie. Um oriundo do Ceará, um de Goiás, um do Rio Grande do Norte e um de Sergipe. Nos últimos anos, têm sido registradas novas espécies, sido descobertas novas espécies a partir do ameiva velocilífera, assim como também tem sido realizado outros estudos taxonômicos das suas populações. O presente estudo tem como objetivo estudar a variação morfológica dos complexos ameiva velocilífera por meio de uma comparação morfométrica e merística das populações do litoral de Sergipe, do Parque Nacional Serra Itabaiana e da Caatinga Sergipana, às populações do litoral norte da Bahia até a Salvador, que é a sua localidade tipo. Os espécimes que utilizamos no presente trabalho são oriundos do Laboratório de Biologia e Ecologia de Vertebrados da Universidade Federal de Sergipe e do Museu de História Natural da Universidade Federal da Bahia. Para a aferência de dados morfométricos e merísticos do ameiva velocilífera, utilizamos as metodologias nos trabalhos de Arias e colaboradores 2011-A, Arias e colaboradores 2014-A e o trabalho de Silva e Pires 2013. Para aferência de dados merísticos, utilizamos as variáveis linha transversal de escamas dorsais, as quais são contadas a meio caminho entre membros anteriores e posteriores, linha longitudinal de escamas dorsais, as quais são contadas após a última fileira de occipitais, que são as escamas aqui destacadas, em direção à primeira linha transversal de escamas caudais. Escamas caudais, as quais são contadas na quarta fileira transversal após a abertura cloacal do animal. Poros femorais. Número de escamas aumentadas no membro anterior, que são essas escamas que estão aqui em destaque nessa imagem. Número de escamas aumentadas no membro posterior, as quais são contadas transversalmente a partir da escama adjacente dos poros femorais. Lamelas subdigitais do quarto dedo da mão, que são essas escamas que ficam abaixo do dedo do animal. Lamelas subdigitais do quarto dedo do pé. Número de ventrais contadas transversalmente. Número de gulares, que são essas escamas aqui desta região, que são contadas em sentido longitudinal. E número de escamas circo-orbitais, que são as escamas granulares, que fica na parte superior da cabeça do animal. Essas escamas aqui destacadas nessa imagem. Já para variáveis morfométricas, utilizamos comprimento rosto cloacal, comprimento do tronco, comprimento da cauda, comprimento da cabeça, largura da cabeça, altura da cabeça, comprimento do pescoço, comprimento do braço, comprimento do antebraço, comprimento da mão, comprimento da coxa, comprimento da tíbia e, por fim, o comprimento do pé. Após coletarmos dados de todas essas variáveis, executamos algumas análises estatísticas para saber se havia uma estruturação entre padrões morfológicos. Todas as premissas de normalidade e homocidasticidade foram atendidas. Aquelas que não foram transformadas em log. O valor de significância que adotamos nesse trabalho foi de P menor que 0,05.
As variáveis morfométricas apresentaram uma escala multidimensional, as quais são influenciadas pelo aumento do CRC, condições ontogenéticas ou ambientais. Para retirar o efeito do CRC, utilizamos o método isométrico de Burnaby. Após isso, executamos uma perma nova, seguida de um pós-teste de Bonferroni corrigido, para aferir possíveis diferenciações morfométricas entre as populações. Em seguida, realizamos uma análise discriminante linear para compreender quais variáveis morfométricas explicavam a variação nos dados. As variáveis merísticas, primeiramente, foram transformadas em log. Em seguida, executamos uma perma nova, seguida de um pós-teste com Bonferroni corrigido. E, por fim, realizamos uma análise discriminante linear. Para realizar todas essas análises estatísticas, utilizamos os softwares PEST 4.03 e o BioState 5.3. Após analisarmos 105 indivíduos e os compararmos com espécimes da localidade tipo, nossos dados apontaram que existem 3 populações morfologicamente estruturadas quanto a variáveis merísticas e morfométricas. Então, chamaremos de população 1 a população que reside no litoral norte da Bahia até Salvador, que é a sua localidade tipo. De população 2, aquela população oriunda do litoral de Sergipe e Parque Nacional Serra Itabaiana. E de população 3, a população que reside na Caatinga Sergipana. Então, aqui nesse mapa, representando a população 1, esses triângulos pretos, a população 2 representada por essas bolinhas brancas, e a população 3 por essas bolinhas pretas. Após coletarmos dados de todas aquelas variáveis 3 vezes e tirarmos uma média para assim diminuirmos possíveis erros, chegamos à seguinte tabela, onde ela mostra a média, desvio padrão e amplitude dos dados, os quais é possível observar que houve uma diferenciação nas variáveis, entre as populações nas variáveis linha longitudinal do braço, poros femorais, dorsais contadas longitudinalmente, dorsais contadas transversalmente, comprimento rostro-cloacal, comprimento do tronco e o comprimento do pescoço. A perma nova das análises merísticas apontou que as populações diferem quanto a esses dados, tendo F igual a 15,25 e P menor que 0,001. O pós-teste de Bonferroni corrigido apontou que todas as populações diferem entre si. Aqui ao lado, uma tabela com comparações pá do pós-teste de Bonferroni corrigido para variáveis merísticas. Os dois primeiros eixos da LDA tiveram 90,2% e 9,7%, respectivamente, de variação entre as espécies. As variáveis que mais explicam essa estruturação no eixo 1 são dorsais contadas longitudinalmente e dorsais contadas transversalmente. Já para o eixo 2, as variáveis que mais explicam essa variação são linha longitudinal do braço e poros femorais. Aqui é um gráfico que obtivemos após rodarmos a LDA para dados merísticos. Então, aqui ele vem apontando que há estruturação de 3 populações quanto a esses dados, os merísticos. Sendo esses triângulos verdes a população da localidade tipo, os pontinhos pretos a população 2, e esses quadrados azuis são a população 3. Lembrando que as bolinhas pretas, a população 2, ela é do litoral de Sergipe e Parque Nacional Serra Itabaiana, e esses quadrados, que é a população 3, são da Caatinga de Sergipe. A perma nova dos dados morfométricos apontaram que as populações diferem quanto a estes dados, tendo F igual a 6,556 e P menor que 0,0011. O pós-teste com Bonferroni corrigido, apontou que todas as populações diferem, com exceção das populações 2 e 3. Aqui ao lado, uma tabela de comparação pá com o pós-teste de Bonferroni corrigido para variáveis morfométricas. A LDA que realizamos para os dados morfométricos teve 62
nos seus dois primeiros eixos, 62,3% e 37,6%, respectivamente. As variáveis que mais explicam essa variação no eixo 1 são o comprimento roxo-cloacal e o comprimento do pescoço. Já para o eixo 2, são o comprimento roxo-cloacal e o comprimento do tronco. Aqui é um gráfico que obtivemos após rodarmos essa LDA, que mostra a estruturação de 3 populações a partir de dados morfométricos, sendo representada aqui por triângulos a população 1, as bolinhas pretas a população 2 e os quadrados azuis a população 3. A plasticidade morfológica no complexo de espécies de Ameiva-Locellifera tem demonstrado que mais estudos para o grupo devem ser realizados. No presente trabalho, trouxemos a variação de 2 populações que residem em Sergipe. Uma oriunda da Caatinga, Sergipe, e outra do ecossistema Restinga. No trabalho de Rodrigues, 1987, ele pressupõe que as populações daqui de Sergipe, elas diferem de outras populações de Ameiva-Locellifera pelo que seria provavelmente o seu número de poros femorais e escamas dos membros anteriores. Os nossos dados, nossos resultados, eles sustentam essa afirmativa. Porém, encontramos outros dados morfométricos e contagens de escamas que também diferiram de outras populações do Ameiva-Locellifera. No trabalho de Oliveira e colaboradores de 2015, ele explica que a diversificação do subgrupo Caatinga é explicada principalmente pelos efeitos dos gradientes climáticos. Assim, acreditamos que a pressão climática sofrida pela população 3 provavelmente tem ocasionado a sua especiação em relação à população da localidade tipo. As populações que residem nas costas brasileiras sofreram pressão de eventos históricos relacionados a transgressões e regressões marinhas. Esses eventos também são responsáveis por modular a distribuição de outros lagartos simpáticos ao Ameiva-Locellifera, assim como o Glaucomastix itabaianensis e o Tropidurzium. Então, essa seria uma possível hipótese para a diversificação da população 2 em relação à população 1. Através de dados quantitativos das populações de Ameiva-Locellifera da Caatinga, Restinga, Sergipe e Bahia, nossos dados apontaram que há uma estruturação morfológica evidente. Porém, novos estudos filogenéticos e filogeográficos devem ser promovidos para que assim haja um maior compreendimento e entendimento da história evolutiva deste animal. Muito obrigado.